Muito bem, colegas aqui, prezados alunos do concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá para a nossa aula de número 9, tá? Hoje falaremos, então, tá? Promotorias de justiça e promotores de justiça, abordando espécie de órgão, atuação e atribuição. Muito bem. Promotorias de justiça, espécie de órgão. Os senhores lembram do que se trata? A promotoria de justiça faz parte do órgão de administração. Muito bem. É órgão de administração. A promotoria, órgão de administração, ao lado das procuradorias. E os promotores, que é a pessoa, né? E os promotores, então, são órgãos de execução, evidentemente, porque quem vai executar o trabalho, tá certo? É como se fosse assim, né, professor? A casa lá do promotor, a promotoria, é um órgão de administração, tá? Cuidado, não é órgão de administração superior, órgão de administração. E o promotor é quem executa o trabalho, é um órgão de execução. Muito bem. Atuação do promotor de justiça. Promotor de justiça é membro do Ministério Público, né, que atua em primeira instância. Guarde isso, primeira instância, ou seja, junto ao juiz de direito, junto às varas, né? Porque no tribunal, quem vai atuar no tribunal são os procuradores de justiça. Então, a atuação do promotor de justiça será perante a primeira instância. E aí nós bateremos também passo a passo nas atribuições do promotor de justiça, ok? Então vamos lá. Diz a Lei 7669 de 82, Estatuto do MPRS. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas funções. As promotorias são órgãos de administração. E cada promotoria vai ter pelo menos um promotor, está dizendo aqui, ó. E cada promotoria, ou seja, com um cargo, pelo menos um cargo de promotor. Pode ser que tenha promotoria, evidentemente há, principalmente nas cidades maiores, né, aí do Rio Grande do Sul, que existem vários promotores. Uma promotoria com vários promotores. Primeiro promotor, segundo promotor, terceiro promotor e por assim vai, tá certo? Tá ok? Então, pelo menos um cargo de promotor e os seus auxiliares, que são os servidores, tá certo? As promotorias de justiça poderão ser judiciais, isso já cobrou em concurso, ó. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas, locais, regionais ou itinerantes. Que bicho é esse, professor? Vamos lá. Promotoria de justiça pode ser judicial. Sim, são os promotores, melhor, a promotoria, onde estão lotados os promotores que atuam lá na justiça. Por exemplo, ó, uma promotoria criminal. Eu, Marciano Xavier, pratiquei um furto contra a sua pessoa. Um promotor que atua na promotoria criminal vai me acusar. Essa promotoria, ela é judicial, ou seja, poderão ser judicial ou extrajudiciais. Por exemplo, existe promotoria só de inquérito civil público, nós temos inclusive uma aula sobre inquérito civil público. Ou uma promotoria que só vai cuidar de fiscalizar o trabalho da polícia, né? Controle externo da atividade policial. É aquela promotoria que não atua perante o judiciário, mas sim na área administrativa, ou seja, extrajudiciais. Especializadas são aquelas promotorias que cuidam de uma determinada matéria. Por exemplo, promotoria da infância e juventude vai cuidar só de questões referentes à criança e adolescente, tá certo? Ou gerais, aquela que pega tudo. Numa cidade pequena, por exemplo, não vai ter promotoria especializada. Uma promotoria que vai cuidar só de crime, uma promotoria que vai cuidar só de família, uma promotoria que vai cuidar só de juizado especial, uma promotoria que vai cuidar só de consumidor. Não, geral pega tudo, tá certo? Cumulativo, ou seja, pode ser tanto geral quanto especializadas.
locais, locais que pega apenas uma comarca, tá? Ou regionais, ou seja, região que uma promotoria que abrange mais de uma cidade. Ou itinerantes. O que é itinerantes? Está aqui, eu estou num movimento. É aquela promotoria que numa semana vai estar numa cidade, noutra semana no outra, e assim por diante. Ou seja, ela vai movimentando-se, passando por várias cidades. Então, guarde isso aqui que já caiu em prova. As promotorias de justiça poderão ser judiciais, extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas, locais, regionais ou itinerantes. Locais, você atua só numa cidade, numa comarca. Regionais, abarca mais de uma comarca, compreende mais de uma comarca. Ou itinerante, movimenta-se. Numa semana está numa cidade, noutra semana está em outra. Tá certo? As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos de promotores de justiça, que as integram, serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Aprova, o examinador vai colocar certinho aqui, fala que quem aprova é o Conselho Superior. Não. A questão das atribuições, o papel de cada promotoria, quem vai decidir é o PGJ, sob o aval, sob a aprovação do Colégio de Procuradores, e não o Conselho Superior. Tá certo? Ou seja, aqui está dizendo se a promotoria vai cuidar de infância, se a promotoria vai mexer com algo consumidor, matéria consumidor, se vai ser promotoria geral, etc. A divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos órgãos de promotores de justiça, que as integram, serão efetuados mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta, não é 2/3, cuidado, maioria absoluta, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Está dizendo o seguinte, como é que vai dividir os trabalhos? Quem cuida disso? Quem vai elaborar isso? O PGJ. Só que quem vai aprovar é o Colégio de Procuradores, não é o Conselho Superior. Para os efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso entre eles, poderão propor ao Procurador-Geral de Justiça a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições da promotoria de justiça, em que estiverem classificados, que ouvirá a Corregedoria Geral do Ministério Público, apreciará a proposta e encaminhará a deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Vamos lá de novo, que ficou meio truncado aqui, é uma redação grande, né? Para os efeitos do parágrafo anterior, ou seja, para a divisão dos trabalhos, os promotores de justiça, havendo acordo, havendo consenso entre eles, poderão propor ao PGJ, ao Procurador-Geral de Justiça, a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições da Promotoria de Justiça, em que estiverem classificados, que ouvirá a Corregedoria Geral do MP, do Ministério Público, apreciará a proposta e a encaminhará à deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Que bicho é esse, professor? Está dizendo o seguinte, que, imagina que eu e você que está me assistindo, e mais uns 3, né? Nós somos promotores numa determinada cidade. Nós reunimos e nós deliberamos, no sentido, vamos dividir o nosso trabalho aqui. Como é que nós vamos dividir? Aí nós fazemos uma ata disso aí, mandamos para o PGJ. O PGJ, está aqui, nós resolvemos dividir dessa forma. E fulano de tal vai ficar com matéria criminal, ciclano vai ficar com criança e adolescente, e o resto vai ficar com marciano. O PGJ questiona o corregedor. E aí, corregedor, o que você acha? E depois manda para o Colégio de Procuradores aprovar. Colégio de Procuradores de Justiça aprovar, tá certo? O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, por ato fundamentado, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Olha que interessante, tá? Pessoal, o processo está com você. Imagina você, promotor, né? Você que está me assistindo, você é promotor de justiça. O processo está com você, tá? Se você
Imagine, pensa nesse caso aí da boate aí do Rio Grande do Sul que pegou fogo, né? Um promotor tomou conta daquele caso. Tá bom. O promotor, que é o titular do caso, ou seja, ele está tomando conta do caso, se ele consentir, se ele aceitar, poderá o PGJ nomear o Marciano para ajudar você. Olha aqui, ó. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, com a concordância do promotor de justiça que cuida do caso, tá? Por ato fundamentado, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele, tá certo? Ou seja, Marciano, esse processo é seu. Eu vou indicar o João da Silva para atuar nisso aqui, porque você está muito atarefado, etc. Pode. A prova questiona o seguinte, dizendo o seguinte, que o PGJ pode indicar outro promotor de justiça para atuar em determinado feito, se o Conselho deliberar, se o colégio aceitar. Não, é se o titular aceitar. Entendeu? Por que você está tirando esse processo de mim? Por quê? Então, tem que fundamentar, porque você tem muito trabalho, porque você já entrou de licença médica, vai entrar de novo, provavelmente, tem que arrumar uma justificativa, tá certo? E os promotores de justiça? Vamos falar dele agora. Pela Lei 6536, promotor de justiça, olha aqui, ó, os procuradores de justiça, com atuação em segunda instância da Organização Judiciária do Estado, ocupam o último grau da carreira do Ministério Público. Lembra que esta parte aqui, nós estudamos na aula passada, a aula de número 8, quando nós falamos dos procuradores. Para nós interessa aqui, ó. E os promotores de justiça, com atuação em primeira instância, são classificados em promotorias de justiça de entrância inicial, intermediária e final. Lembra que eu falei para os senhores aqui, ó? A carreira do MP é assim. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Marciano? Top, né? Top de linha. O professor Marciano é um especialista em legislação específico para ministérios públicos, tanto para o Ministério Público da União, quanto o Ministério Público de qualquer estado. E você que vai fazer concurso público para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, convido vocês a acessarem nosso site, laconcurso.com.br, nosso curso completaço, olha só, com esse nível de qualidade de aula do professor Marciano Xavier e, claro, nossos outros mestres também. Sabe quanto custa? Vai nem acreditar. Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 você vai ter esse curso completão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau.